Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área, nesse quadro que já está se tornando tradicional, sempre quartas-feiras estou trazendo dicas para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande. Uma excelente oportunidade para você que é dessa região, deve considerar sim fazer esse concurso. O objetivo do vídeo de hoje eu vou dividir aqui em duas partes, tá? Primeira parte, eu vou apresentar os tópicos mais cobrados pela essa banca organizadora, Universidade Federal de Campina Grande, né? E na segunda parte eu vou tratar sobre as dúvidas que apareceram em relação ao último vídeo, né? E eu sempre recomendo que você faça isso. Marcelo, tem uma dúvida sobre esse concurso, qual o melhor material, como estudar esse assunto, como estudar aquilo e tal. Eu vou te dar minha opinião. Aqui, sempre às quartas-feiras, eu estou fazendo vídeos para o concurso da Universidade de Campina Grande. Beleza? Vamos lá, vamos mostrar quais são os assuntos mais cobrados pela banca organizadora. Na verdade, vou fazer melhor do que isso. Eu vou te ensinar a identificar isso, né? A verificar quais são os assuntos mais cobrados, porque aí você consegue, qualquer disciplina que for, consegue identificar quais são os assuntos mais cobrados e é um conhecimento que vai ser útil para toda a sua trajetória como concurseiro. Então, vem aqui comigo, ó. Eu vou utilizar o sistema de questões do TEC Concursos, tá? O TEC Concursos é um sistema de questões, ou seja, você paga uma assinatura mensal e aí acessam várias e várias questões de concursos públicos, inclusive concursos organizados aí pela Universidade Federal de Campina Grande. É um ótimo sistema de questões. Eu tenho assinatura do TEC, tenho assinatura do QC, depois vou fazer uma comparação entre os dois, tá? Mas, por enquanto, vou te mostrar aqui como identificar os assuntos mais cobrados de uma banca organizadora. Então, vamos imaginar que você quer saber de português. Ó. Vamos começar aqui com português. Português, você vai buscar aqui língua portuguesa, beleza. Mas você quer saber as questões mais cobradas de língua portuguesa da Universidade Federal de Campina Grande. Então, o que você vai fazer? Vai aqui embaixo e vai selecionar só a banca organizadora Universidade Federal de Campina Grande. Está aqui, comprove o FCG. Vai filtrar e tcharam! Você tem a resposta aqui, ó. No TEC Concurso, você tem 227 questões de língua portuguesa, sendo o assunto mais cobrado. Qual é o assunto mais cobrado? Interpretação de texto. 29,52% das questões de português da Universidade Federal de Campina Grande são de língua portuguesa, são de interpretação de texto. Logo, você sabe que na sua prova, boa parte das questões de português vão ser de interpretação. Perfeito? Beleza, qual o assunto mais cobrado? Segundo assunto mais cobrado é aqui, ó, morfologia. Principalmente a parte de classe de palavras. E aqui ele vai detalhando ainda, ó, conjunção ou questões variadas de classe. Perfeito? Então, você tem esse detalhamento. Fizemos aqui de língua portuguesa. Marcelo, eu quero saber lá da parte de legislação, né? Que é um monte de lei de direito administrativo. Então, vou procurar aqui, ó, direito administrativo, que são a disciplina que no seu edital aparece como legislação. São várias leis, né? Beleza, escolhi direito administrativo, mas só me interessa os assuntos mais cobrados da Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu vou aqui, ó, Universidade Federal de Campina Grande. Beleza? E aqui, ó, tem 153 questões de direito administrativo. Qual é o assunto mais cobrado por essa banca organizadora? Aqui, ó, agentes públicos, né? Especialmente, ó, 8.112. Então, a 8.112, que é uma das leis que aparece lá no seu edital, é uma lei que você tem que dar uma atenção especial. Por quê? Quase metade das questões, ó, 38,56%, são dessa lei. Então, é uma lei que merece a sua atenção. Então, já é uma forma de você priorizar. Lembra que eu falei no vídeo anterior que, primeiro ponto, o que você tem que fazer? Verticalizar o edital. Verticalizou o edital, você vai identificar quais são os assuntos prioritários, quais são os mais cobrados, né? Como você identifica isso? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, ó, fazendo esse mapeamento, tá bom? Então, lá na sua verticalização, você vai botar, ó, 8.112 é uma lei que eu tenho que estudar antes de lei de licitações, por exemplo, ou lei de processo administrativo, tá bom? É esse tipo de priorização que vai te ajudar a passar na prova, fazer, ó legislação importante,
Lei de licitações é importante? É, ó, mas 13%. Né? Então, é muito menos importante do que a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor. Então, lá na hora de você dividir o seu tempo de estudo, você vai jogar muito mais tempo para a Lei 8.112 do que para a Lei de Licitações. Perfeito? E aquele detalhe até mais, ó. Dentro da 8.112, quais são os artigos mais cobrados? Aí você consegue identificar, ó, principalmente as formas de provimento, que são, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas dá para olhar na 8.112. Deixa eu abrir aqui a 8.112 para a gente ver os artigos, né? Mais formas de provimento. Vamos lá. Ó, são formas de provimento. Aqui é a partir do artigo 8º. Então você tem que saber bem essa parte de provimento, vacância, redistribuição e substituição. Artigo 5º. Vamos ver até onde vai. Até aproveitamento, ó. Artigo 5º a 32 da lei. Artigo 8º, não, começa aqui no 5º, né? Do 5º a 32 são os artigos mais cobrados pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, fazendo esse estudo baseado em dados, baseado no histórico da banca organizadora, que você se distancia da grande manada, né? É assim que você se prepara melhor. Perfeito, gente? Então, matamos esse primeiro bloco, vamos dizer assim, do nosso vídeo de hoje, mostrando como você identifica os assuntos prioritários, né? Eu te mostrei os assuntos prioritários de português, te mostrei os assuntos prioritários de legislação, e aí você consegue replicar isso utilizando, por exemplo, o TEC Concursos, né? E o TEC Concursos é um sistema de questão muito bom, um dos melhores, com certeza, mas não é o único, né? Quando a gente fala em sistemas de questão, o que é um sistema de questão? É um site que você acessa para resolver questões anteriores da banca organizadora, né? Esses sites, eles têm planos gratuitos e planos pagos, tá? E aí, os principais sistemas de questões que existem é o QC e o TEC Concurso, tá? Eu analisei os dois, tá? Os dois são muito bons e, para mim, na verdade, é um empate técnico. Tem coisa que é melhor fazer no TEC, tem coisa que é melhor fazer no QC, tá? Só que não é tão barato assim. Deixa eu até te mostrar aqui os planos, né, de assinatura. E aí eu vou te dizer, assim, minha opinião geral sobre os dois sistemas, tá? Mas, repito, os dois são muito bons. Eu classificaria eles, na verdade, até como um empate técnico mesmo, porque são sistemas com pontos fortes diferentes, né? Então, deixa eu pegar aqui, compartilhar com você. Opa, ele está mostrando o quê? Para a tela, deixa eu compartilhar aqui. Janela, ó. O QC, ou o TEC, esse é o TEC Concurso, a assinatura dele tem um formato grátis que você consegue resolver várias questões por dia, né? 15 questões por dia, consegue assistir 3 aulas por dia e tem guias de estudo, né? Os guias de estudo são bem úteis, tá, gente? Ele basicamente monta várias questões de acordo com o concurso que você está fazendo. Então, é uma ferramenta interessante, tá? Aí no sistema padrão, numa assinatura padrão, você consegue fazer quantas questões quiser, e aí já tem algumas ferramentas de estatística, tá? Então, para você fazer essa análise que eu fiz, por exemplo, você vai ter que ter uma assinatura padrão, que é uma funcionalidade classificada aqui dentro desse plano de estatística padrão. Perfeito? E aí, no plano avançado, você tem acesso a aulas e tal. Ele é um plano mais completo. Eu, particularmente, não acho muito caro, tá? O plano avançado do TEC Concursos, não acho que vale o preço. Então, se você for fazer a assinatura, minha sugestão é que você utilize esse plano padrão, porque você tem as questões, né? E não é tão caro assim quanto o plano avançado, tá? Tem um cupom do TEC que você pode utilizar. Deixa eu até botar aqui. Deixa eu ver como eu ponho. Exemplo de banner. Tá. Deixa eu ver aqui. Vou botar um cupom que eu encontrei aqui do TEC. Cupom, hashtag MC10, tá? Esse cupom aqui, você pode utilizar
para ter 10% de desconto na hora de você assinar. Então, de 36 vai para 30, de 39 vai para uns R$ 36, basicamente, né? Mas ainda assim, eu sei, não é barato, tá? Outra possibilidade, tá? Apresentei aqui o TEC, mas outra possibilidade é você ir para o QC, que também, para a Universidade Federal de Campina Grande, ele está muito bom. O QC, vou te falar qual é o ponto forte do QC. O QC ele tem uma base de questões até maior que o TEC, e eu vi que ele fez um curso, ele organizou as videoaulas para a Universidade Federal de Campina Grande, né? Então ele compilou várias videoaulas como se fosse um cursinho mesmo. Só que não é tão completo como um cursinho porque ele não tem todos os tópicos do edital, tá? Mas já é uma funcionalidade a mais, né? Em relação ao TEC. Então, isso deve ser ponderado. Deixa eu te mostrar aqui a janela do QC, tá? No QC, eu identifiquei que ele montou o curso, a Universidade Federal de Campina Grande, e aí tem várias videoaulas de português, ortografia, morfologia, sintaxe. Virou quase, realmente, não só um sistema de questão, mas virou quase um cursinho, né? E eu dei uma olhada nas videoaulas, tá? Não tem todos os tópicos do edital, mas tem algumas aulas e vídeos muito bons. Por exemplo, professor de administração de recursos materiais, até meu amigo é o Douglas, ele é um professor excepcional, assim. E está aqui, ele está no QC, né? Então, não acaba que a vantagem do QC é que você não tem só as questões, você já tem essas aulas dentro de um plano que não é tão caro, porque o TEC ele tem as aulas, né? Só que o plano já vai para R$ 80, né? Então eu já acho salgado, né? Perfeito? Mas aqui, ó, ele vinculou o concurso e aqui você consegue acessar as questões, ó. Quero fazer questões de ortografia, quero fazer questões de morfologia. Os dois cursos, deixa eu fazer aqui a questão, tanto o QC quanto o TEC tem uma boa quantidade de questões, tá? Então você não vai ter problema assim, Marcelo, não tenho questão para praticar. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. No TEC tem 1.543 questões da Universidade Federal de Campina Grande. É um bom número, tá? Não precisa ficar sofrendo, não tem questão. Porque às vezes a gente vai fazer um concurso realmente que tem 100, 200 questões da banca organizadora, é sofrido, né? Mas não é o caso, tanto o QC quanto o TEC tem um bom número de questões, tá? O QC 1.543, o TEC é 1.400 e pouco, né? A diferença é de 100 questões, mais ou menos, que o QC tenha mais, tá? Qual é a vantagem do QC? Justamente foi o que eu te mostrei aqui, ó. Ele já tem essas videoaulas dentro de uma assinatura mais barata. Essas videoaulas são videoaulas boas, não são focadas de fato no concurso, né? São aquelas aulas mais genéricas, mas ainda assim são videoaulas de bons professores, né? Então, você vendo essas videoaulas e depois fazendo as questões da banca, você já está aí, ó, já está indo bem, já está ficando competitivo, né? Então, achei interessante. O raio-x aqui do QC, né, que seria essa identificação de pontos mais cobrados da banca organizadora, não funciona bem, tá? Eu não gosto, tá? Na verdade, não é bom, tá? Não é bom mesmo. É melhor você fazer, deixa eu te mostrar aqui, pegar aqui assistente administrativo, né? Considerar todos os anos, aí ele vai fazer aquele levantamento estatístico, ó. Só que é muito ruim pelos filtros, tá? Os filtros do TEC eles não são bons. Como assim, Marcelo? Quando você bota ali para fazer questões em administração, por exemplo, você bota para fazer questões sobre planejamento. Aí as questões que ele vai aparecer não necessariamente são de planejamento, às vezes ele coloca ali uma questão de liderança, de motivação. Então a classificação no QC ela não é tão precisa. E isso pode trazer alguns problemas aí durante você fazer o seu estudo. Você muitas vezes estudou o assunto, né? E aí você, poxa, eu não estou acertando as questões, estou inseguro, né? Mas por quê? Porque a questão que você está fazendo não é daquilo que você estudou, muitas vezes. Isso acontece quando você tem problemas no filtro, tá? Então, ponto forte do QC. Vamos lá, vamos fazer um comparativo. Vou até tirar aqui. Ponto forte, vamos comparar QC e TEC, tá?
QC, ele tem essa solução de videoaulas, né? Então, não cobre todos os tópicos do edital, mas é algo a mais, né, que o TEC, isso deve ser considerado. Tem uma base de questões um pouquinho maior, mais ou menos 100 questões, né? E em relação ao TEC, o que ele falha? Nos filtros e nas estatísticas. O TEC, para isso, é melhor, tá bom? E aí, deixa eu só mostrar o preço do plano do QC, para a gente ter essa informação, né? No TEC é 39, se você fizer utilizar o cupom, vira 36, né? O QC, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, compartilhar de novo a tela. Ele está entrando porque eu estou logado, né? Deixa eu deslogar para ver as assinaturas. Ó. Tem planos até de R$19,90, só que aqui é só questões, tá? Só questões. Mas se a gente for fazer uma comparação justa, seria essa comparação com o TEC, porque o TEC, naquele plano de 39, você tem uma limitação de assistir as videoaulas, né? Então seria 19 versus 39. Então é o dobro o preço do TEC, né? É um valor mais alto. Mas para você ter a funcionalidade que eu te apresentei lá com as videoaulas, que eu acho que vale a pena, porque tem aí videoaulas bem úteis para a Universidade Federal de Campina Grande, é outro plano, não é esse de 19, não. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é 30 e pouco. Começa a estudar de graça, não. Rapaz, tá difícil, eu achei ainda agora. Ah, tá aqui. Ó, é essa assinatura intermediária, tá? Essa intermediária é que ela te dá acesso às videoaulas, tá bom? Então, ó, acesso a videoaulas e aulas em texto e tal. Aqui, para a comparação ser justa, a gente tem que vir num plano mensal. Por quê? Porque nesse valor aqui, 39, tu se compromete o ano todo. Acaba que você vai pensando na Universidade Federal de Campina Grande, você vai pagar muitos meses sem utilizar, né? Então, seria R$ 49,90 versus 39. Então, o TEC ele é um pouquinho mais barato, né? Se a gente considerar o TEC questões versus QC com videoaula, né? Então, o TEC fica um pouquinho mais barato, mas eu acho, se eu fosse fazer, eu olharia o QC por causa das videoaulas. Eu acho que faz diferença, sabe? Faz diferença e é só uns R$ 11 por mês de valor, né? E aqui, com esse plano intermediário mensal, aquelas videoaulas lá, pelo menos a parte de administração, eu vi que é um professor bom, de recursos materiais, tem algumas aulas de direito administrativo, né? Vai cobrir todo o edital? Não vai cobrir todo o edital, mas eu acho que já é um bom ponto de partida. Talvez, o que você pode fazer aqui pensando em economizar, né? Eu sou pão duro, então sempre vou te dar dica de como economizar. Uma estratégia boa é você faz uma assinatura do TEC, dessa aí mensal mesmo, e aí assiste o máximo de videoaula que der já dessas videoaulas disponíveis, porque não é tantas assim também. Mas aí, matou, cancela a assinatura e assina o TEC, porque lá no TEC você, para resolver questões, ele é melhor que o QC. Então, uma boa estratégia é essa, utiliza esse plano aqui mensal do QC para ver as videoaulas, né, as aulas disponíveis já, e depois migra lá para o TEC para resolver as questões em si, porque lá os filtros são melhores, né, os filtros são melhores, então para a questão em si é melhor do que o QC. Pelo menos é o que eu faria. Beleza? Então, matamos aqui, ó, fizemos aí primeira parte do vídeo. O que foi? Falamos sobre tópicos mais importantes, né? Tópicos mais cobrados. Segunda parte do vídeo foi fazer essa comparação entre QC versus TEC, mostrando pontos fortes e pontos fracos. Na minha avaliação, são sistemas que empatam tecnicamente, né? Cada um tem seu ponto forte, seu ponto fraco. O que eu faria foi o que eu te falei, mesclaria os dois, começaria utilizando esse plano mensal intermediário do QC para ver as videoaulas, né? E aí, claro, ia utilizando também para fazer algumas questões, mas sabendo que os filtros do QC não são tão bons assim, não são tão precisos. Então, não me desesperaria muito se, mesmo assistindo a aula, eu não estou acertando a questão. Por quê? Porque existe uma boa chance dessa questão não estar bem classificada dentro do sistema. Utilizei o QC, vi as videoaulas já disponíveis, cancelo a assinatura, mudo para o TEC, beleza? Lá no TEC faço muitas questões aí
da Universidade Federal de Campina Grande. Beleza? É o que eu faria. Show de bola? Vamos agora matar as dúvidas em relação ao meu último vídeo, você já sabe, né? Não deixa de se inscrever no canal, coloca o seu comentário aqui mostrando a sua dúvida, o que você quer saber sobre esse concurso da Universidade de Campina Grande, que aí vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada, tá? Teve uma dúvida que eu lembro de cabeça, foi a seguinte: Marcelo, quantas pessoas podem ser nomeadas nesse concurso? Gente, é muito difícil fazer essa previsão, porque depende muito do contexto de concurso de modo geral. Porque é muito comum um concurseiro que passa no concurso passar no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Tá? Então, se está acontecendo muito concurso ao mesmo tempo, o que acontece? A lista roda mais. Porque o Joãozinho, que passou na Universidade Federal de Campina Grande, ele passa depois no concurso do INSS, por exemplo. Né? E aí deixa de assumir na Universidade de Campina Grande, né? Ou assume e sai, e aí chama outra pessoa das próximas vagas, né? Então, assim, depende muito do contexto. Como a gente está num contexto de concursos públicos aquecidos, tá? Minha aposta é no número grande de nomeações, né? Quanto, Marcelo? O dobro. Eu realmente acho que podem ser nomeados o dobro dos aprovados, tá? Então, se tem, para o seu cargo que você vai estudar, tem 10 vagas, pode aí ter uma expectativa de nomear dentro do prazo de vigência do concurso, que é de 2 mais 2, até o dobro de candidatos. Não é nenhum absurdo, considerando o histórico de nomeações em universidades federais. São cargos que têm uma relativa rotatividade, tá? Cargos, principalmente os cargos de nível médio. Por quê? Porque a pessoa que passa nesse concurso, ela está muito bem preparada para passar em outros concursos e aí acaba buscando buscar, às vezes, uma remuneração maior e tal, e acaba fazendo outros concursos. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui as outras dúvidas. Essa eu lembro de cabeça. Teve a dúvida que mandou no Instagram, da Letícia, né? Ela falou sobre o concurso, sobre o cursinho Focus, né? Se o Focus é bom. Gente, eu dei uma olhada no curso do Focus. Eu, particularmente, achei ele mais interessante do que o Estratégia e do que o GRAM. Por quê? Porque ele é mais enxuto, tá? Não, gente, não estou dizendo que o GRAM e o Estratégia são cursinhos ruins. Pelo contrário, são cursinhos ótimos, excelentes professores, excelentes aulas. Só que para a Universidade Federal de Campina Grande, os cursos deles são muito extensos. Você não vai conseguir vencer. Então, para esse concurso em particular, gostei mais da proposta do Focus, que é mais enxuta, tá? Então, na minha avaliação, por exemplo, para esse concurso em particular, o cursinho Focus é mais interessante, tá bom? Mas reforço que eu faria verticalizar o edital, ordenar os tópicos do edital de acordo com a prioridade que a gente fez junto, e aí identificando fontes de estudos para cada tópico, utilizando inclusive o QC, que tem boas videoaulas. Então, eu não acho que em nenhum caso você tem que delegar o seu projeto de aprovação integralmente para um cursinho, tá? Comprei o cursinho tal e aí agora vou fechar meus olhos. Não, não é isso, você não deve. Quem quer ser aprovado é você é o mal interessado. Então, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar. Nada vem de mão beijada, gente. Pelo amor de Deus. Né? Então, independentemente de você comprar um cursinho ou outro, você tem que utilizar o cursinho que você comprar e buscar outros instrumentos para ir aprimorando sua preparação. Você tem que desenvolver essa capacidade de ser mais autônomo nos seus estudos. Isso é fundamental para a sua trajetória como concurseiro, seja para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande, seja para outro concurso, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, então, os comentários, né? Vamos lá para os comentários. O Augusto, eu fiz uma pesquisa e o foco está bem alinhado, embora não traga questões sobre esse concurso. É só buscar provas anteriores. É isso que eu estou falando, gente. Aqui uma excelente postura do Augusto, né? Vou comprar o Focus, está mais alinhado, mas vou confiar totalmente. Vou fazer questões, provas anteriores. É isso que eu espero de vocês, tá? Show de bola, Augusto. Concordo com você. Achei o Focus mais alinhado que o Estratégia ou GRAM, por exemplo, tá? Olá, professor. O senhor indica resolver questões de quais bancas, já que o UFC não tem muitas questões disponíveis? Rebeca, primeiro ponto, não concordo muito com você com essa ideia de que não tem tantas questões disponíveis. A gente acabou de ver 1.500 questões. Depois de você resolver essas 1.500 questões, aí sim a gente começa a pensar em fazer questões de outras bancas, tá? E aí você pode utilizar questões de outras universidades, tá bom? Universidades e estudos federais. Mas
é muita questão, né? 1.500 questões dá para você caminhar bem, pelo menos nesses primeiros meses, né? A Floriane até é inscrita no canal. Prazer ter você aqui como membro do canal, Floriane. Quero te agradecer, esse apoio faz total diferença para eu continuar produzindo conteúdos que ajudem vocês na preparação, né? Obrigado pelo vídeo, que tem aparentemente dado certo para mim, é partir da verticalização dos conteúdos e procurar o que está incluso em cada tópico. Então, com PDFs mais conceituais sobre os temas, vou lendo e já resumindo. Com essa base teórica, já que a administração na minha área de formação, eu venho ao seu canal, vejo os vídeos sobre o assunto, mesmo que para outras bancas. Afinal, mesmo que possam existir diferenças, o conceito base está lá. Isso é uma dica maravilhosa. Quase fechei a prova de vendas, negociação do bebê, só estudando no YouTube com você. E para isso é só assinar ao canal para ser membro aos vídeos, para ter acesso aos vídeos para membros. Vale muito a pena. É um valor simbólico para tanto conteúdo e já tem gravado aqui. Assim dá para unir a teoria dos PDFs com sua explicação, os exemplos que você traz e outras questões de outras bancas. Fica a dica para outras pessoas. Poxa, Floriane, tu fez aqui um processo de vendas inteiro para mim. Te agradeço muito pelo apoio. Mas o que ela demonstra, gente, foi o que eu tinha falado para você. Você tem que ter essa postura mais ativa, mais de autonomia, não delegar seu projeto de aprovação para um cursinho, tá? Então, perfeito, isso aqui tá, gente, tá lindo, tá? Isso aqui é uma postura que mostra que dá certo, ó. Gabaritou meu bebê, vendas, né? Na prova do bebê, estudando só pelo YouTube. Nem comprou meu curso, tá vendo, ó? Tá vendo que não precisa necessariamente comprar o curso? Mas é isso aí, gente, essa postura. Nem as videoaulas do GRAM ficou bom? Então, Daniel, esse ponto não é que a videoaula seja ruim, é que é muito extensa, né? Então, você não vai conseguir vencer o conteúdo lá do GRAM, é a minha opinião, pelo menos, né? Meu trabalho é longe de casa, então só consigo estudar 2 horas, 2 horas e meia. É o suficiente? Andresa, ó, mais importante do que quantidade é qualidade. Se você estudar bem essas horas, estiver concentrada, deixar celular de lado, focado, dá sim para chegar competitivo com essa carga horária. Importante é consistência. Não dá para estudar 2 horas hoje, estudar depois só semana que vem. Tem que ser consistente. Beleza? Obrigado pela sinceridade sobre os cursinhos. Show de bola. Fui olhar as questões de português, achei a banca bem criteriosa nas questões. Quais bancas posso treinar? Similares. Juliana, primeiro, resolve todas as questões da Universidade de Campina Grande, tem muitas questões. Depois, universidades e institutos federais, de modo geral, são boas fontes, beleza? Então é isso, gente. Matamos aí as principais dúvidas. Deixa na descrição, não deixe de se inscrever no canal. Se quiser me dar um apoio, eu vou ficar muito feliz e caso você se torne membro desse canal, para me estimular a fazer mais vídeos e te ajudar nessa jornada. O fato é que eu estou à sua disposição para te ajudar nesse projeto de aprovação para a Universidade Federal de Campina Grande. Te espero na quarta-feira com o nosso tradicional, já está se tornando tradicional bloco aqui para a gente trazer mais dicas, mais estratégias de preparação para esse concurso. Forte abraço e até a quarta. Tchau!